Alô, galerinha, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês sobre um negócio que eu gosto bastante, que é falar sobre vinho. Particularmente, eu sou bastante defensor da ideia de que você consegue ser o mais produtivo possível quando você domina bem, muito bem as suas ferramentas. E eu acredito que o vinho é um editor de texto que te permite dominar técnicas de edição de texto muito avançadas. É, e assim, parando para pensar no assunto dessa talk, a ideia é você tá começando a usar vinho agora, certo? Mas às vezes pode ser que você tenha pegado uma configuração de um colega seu ou você tenha configurado tudo do zero, mas você sabe todas as linhas que o seu arquivo de configuração do Vim fazem? Você sabe o que cada uma delas faz o quê? Justamente pelo fato de o Vim ser um editor de texto programável, ele tem muitas opções de você configurar para ficar do jeito que você quiser. E foi particularmente isso que muitas vezes me deixou um pouco com medo de começar a usar Vim, porque eu tinha que aprender um monte de coisa para começar a ser produtivo. E assim, isso me deixou longe do Vim durante um bom tempo. Só que o ponto é que é possível você montar uma configuração de Vim que consiga ser bastante produtiva e que ao mesmo tempo você consiga entender tudo que ela faz, seja com a ajuda de algumas configurações bem feitas, ou seja, utilizando alguns plugins bem escolhidos para fazer as mesmas coisas que você faz em outros editores. Enfim, esse processo de você escolher quais plugins ou você saber quais configurações você vai querer utilizar, pode ser bastante trabalhoso. Eu levei bastante tempo para aprender. Eu me baseei na configuração de Vim de alguns colegas aqui do Pagarme. E com o tempo eu fui aprendendo o que cada plugin fazia, fui escolhendo alguns, descartando outros. E por fim eu vou mostrar uma sugestão de caminho de trilhas, de caminho de pedras que você pode seguir para montar um arquivo de configuração de Vim. Propósito, você já ouviu falar do NeoVim? Só para explicar um pouquinho para quem não está familiarizado, o NeoVim é um fork do Vim, que ele tem algumas características a mais que o Vim padrão não tem, e o NeoVim também é bastante guiado por desenvolvimento da comunidade. Então, o NeoVim costuma ter muitas features interessantes que o Vim padrão não tem, e que depois o Vim acaba implementando coisas parecidas. Como o NeoVim contém muitas coisas interessantes e que, na minha opinião, facilitam o trabalho do desenvolvedor, eu vou focar eu vou utilizar o NeoVim para essa apresentação. Para quem não está familiarizado, você pode abrir o projeto do NeoVim aqui na página, ele explica tudo sobre o projeto, tem instruções de instalação, mas para essa talk eu já vou assumir que você tem o NeoVim instalado. O roteiro que a gente vai seguir é mais ou menos esse daqui. Você depois pode acompanhar todo esse material numa página que eu vou disponibilizar no GitHub. E mão no código. Resumidamente, a ideia de você ter uma configuração de NeoVim é a seguinte: inicialmente você vai precisar de criar um arquivo na sua pasta .config do seu home directory. Por exemplo, você dá um cd para .config. Nessa pasta você tem vários arquivos. No caso, você vai querer criar uma pasta chamada nvim, que para hospedar os seus arquivos de configuração do Vim. Aí você chega aqui e a primeiríssima coisa que você vai querer fazer quando você estiver montando a sua configuração de Vim é dar um git init. Por quê? Você vai... O arquivo de configuração do seu Vim é código. E logo é muito interessante você conseguir registrar pontos no tempo da configuração do seu editor, para depois você poder voltar,
reeditar, enfim, é meio que se fosse um backup. E como a configuração do Vim é código, a melhor forma de você guardar isso pode ser no GitHub, pode ser em algum repositório Git particular, mas recomendo fortemente utilizar versionamento para configurar as coisas do Vim. E a primeira coisa que você faz para editar os seus arquivos de configuração é criar um arquivo chamado init.vim. Tudo que você escrever nesse arquivo, ele executa quando estiver inicializando o Vim. Mas o que eu vou colocar aqui dentro? Vamos por partes. Vamos supor que eu tô editando um projeto de JavaScript e eu tenho um determinado arquivo aqui. É um arquivo de exemplo, então eu vou colocar aqui, vamos supor, uma mensagem de log. Bem-vindo ao meu tutorial. Perceba aqui você tem um maisinho na tela, indicando que esse arquivo foi modificado. Isso é interessante. Agora vamos supor que eu quero navegar para a definição desse arquivo foo. Eu quero entender o que esse arquivo foo faz. Se eu por acaso desse um edit, o comando edit me permite abrir outro arquivo em memória para eu poder editá-lo, certo? Se eu por acaso digitar o arquivo foo.js, ele não me deixa mudar de arquivo. O motivo disso é que tem mudanças nesse arquivo e ele não está me deixando tirar esse arquivo da tela com medo de que depois eu vá esquecer de salvá-lo. Mas o Vim te avisa caso você esteja fechando o editor com alguma mudança pendente. Então o que você pode fazer nesse caso é habilitar uma opção bem interessante que se chama Set Hidden. O que isso daqui faz? Ele te permite, salvando o arquivo, para você salvar um arquivo, você digita :write ou :w. E uma vez que você... Lembrando que esse do lado esquerdo é o nosso arquivo de configuração do Vim. Então eu digitei set hidden. O que isso me permite fazer é carregar outros arquivos e deixar arquivos que foram modificados armazenados na memória. Porque qual a vantagem disso? Vamos supor que eu salvo esse arquivo, abro ele de novo para recarregar as configurações do Vim que estão na esquerda e faço uma outra modificação. Bem-vindo ao meu tutorial, vocês vão gostar. Se agora, por algum acaso, perceba que de novo tem uma mudança pendente, se eu tentar editar o arquivo foo, agora ele me deixa abrir. Se eu digito o comando buffers, ele me permite ver todas as mudanças que foram feitas todos os arquivos carregados em memória no Vim, e vocês vão perceber que o arquivo main ainda está aqui. Se eu por acaso tentar fechar o editor de texto, :quit ou :q, ele vai dizer que o arquivo main.js ainda não foi escrito no disco. Aí ele vai me voltar de volta para o arquivo, onde eu posso salvar e depois fechar o editor de texto. Mas ainda assim, vamos supor que você está visualizando o código. Poxa, eu queria ver as linhas. Você tem informação de linha aqui, mas eu queria conseguir ver as linhas aqui dentro. Bom, eu consigo habilitar as linhas usando o comando set number. Se eu digito isso, ele passa a mostrar as linhas aqui. Mas, poxa, eu gostaria que ele mostrasse isso todas as vezes que eu carregasse o arquivo. Toda vez que eu abrir um arquivo novo. Logo, eu vou digitar aqui set number no meu arquivo de configuração do Vim. Muitas vezes, o Vim tem um modo muito interessante que é você colocar números antes de comandos para você repetir ele várias vezes. Por exemplo, se eu quiser ir 3 linhas para baixo, eu posso pôr 3 baixo, aí ele vai 3 linhas para baixo, ou 3 cima, ou 3J ou 3K, para quem já está um pouco mais ambientado com a navegação via teclado do Vim. Mas, às vezes, como é que você faz para contar a quantidade de linhas exatas que você tem que saltar quando é uma linha muito mais para baixo? Nesse caso, você usa uma configuração chamada setRelativeNumber. O que ela faz? Se você habilita ela aqui, ela passa a mostrar números relativos. Dessa maneira eu sei, se eu quiser ir para a linha main, eu posso simplesmente digitar um 6, depois para baixo, e ele vai para a linha adequada.
Ou às vezes, se você tá apenas lendo o código, às vezes é interessante você conseguir clicar e fazer alguma coisa. Mas perceba que aqui o clique ele não está interagindo com o editor de texto. O que às vezes pode ser ruim, especialmente para pessoas iniciantes. Levando isso em consideração, o Vim tem suporte a mouse. E você pode habilitar da seguinte maneira: set mouse igual a. Quando você faz isso, seu editor de texto passa a entender que você está utilizando o mouse. Aí você consegue fazer isso, por exemplo, para trabalhar com um colega que seja menos ambientado com o Vim. Lógico que a recomendação é você aprender a usar o Vim, de preferência com teclado, para você ser o mais eficiente possível editando o texto, mas o mouse, se você por acaso tiver interesse, o mouse vai estar lá para te dar uma mão. Então, vamos adicionar aqui a configuração, set mouse igual a. E, legal, temos a nossa configuração. Agora vamos supor que eu queira renomear uma variável. Eu quero renomear myFoo para uma pessoa. Vamos supor que foo seja uma pessoa. Então eu posso dizer %s, renomear a frase. %s é para todas as linhas do arquivo atual. Substitute, execute o comando de substituição, mas você também pode digitar S para ser mais rápido, legal? Digitar um barra para ter um padrão que você vai procurar dentro do mesmo arquivo. Aí você vai digitar, por exemplo, myFoo, que eu quero substituir todas as palavras que contenham o termo myFoo, eu vou substituir isso por person, legal? E o G para substituir várias ocorrências dentro de uma mesma linha. E se eu faço isso, ele modifica magicamente para mim. Mas meio trabalhoso demais isso. A gente vai apresentar uma alternativa um pouco melhor para casos assim daqui a pouquinho. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma feature bem legal que o Neovim tem, que chama Inc Command. Como assim? Se eu digito aqui set Inc Command igual a split, isso é um dos pontos em que o Neovim acaba sendo bem superior ao Vim padrão, na minha opinião, em que se você por acaso digitar o mesmo comando, %s, myFoo, perceba que agora ele tem um preview das palavras que deram match aqui embaixo, e se eu digitar person, ele começa a ter o preview em tempo real. Aí eu consigo ter um feedback imediato de como está sendo o meu comando, legal? Aí eu consigo editar isso e eu consigo fazer edições usando expressões regulares bastante complexas e ver de imediato se eu estou escrevendo certo ou errado, e daí ter que fazer esse processo de ir e voltar menos vezes. Bacana. Então, colocando esse comando ali no arquivo do lado. Ops. E, legal. Agora, vamos supor que... Nossa, olha só, eu esqueci de colocar ponto e vírgula nesse meu arquivo de JavaScript. Vamos supor que eu queira, então, colocar ponto e vírgula em várias linhas. Um jeito fácil de você fazer isso no Vim é você digitar a tecla Shift-A para você ir para a última posição da linha em modo de inserção, digitar o ponto e vírgula e depois apertar o ESC. Legal, você fez essa operação e são 3 teclas. E às vezes você quer simplesmente uma maneira rápida de você fazer isso. Uma coisa muito legal de se fazer com o Vim é você configurar atalhos para os comandos que você mais utiliza. Levando isso em consideração, o Vim tem um conceito que chama Leader Key, que ele te permite cadastrar todos os seus comandos com um prefixo anteriormente. O nome disso é Leader Key e depois você configura os seus comandos. E como você faz isso? A primeira coisa que você quer fazer é definir uma tecla de leader. Eu recomendo utilizar a barra de espaço. Você digita dessa maneira e você ensina para o seu Vim que toda vez que você digitar a barra de espaço,
ele vai passar a ser a sua leader key. Por que a barra de espaço? Porque ela fica bem no meio do teclado e você pode usar qualquer um dos 2 polegares para digitar ela. Agora vamos supor que eu quero facilmente editar eu quero fazer esse comando de appendar um ponto e vírgula no final de cada linha. Eu posso digitar um N de modo normal, no recursive, eu quero que cada comando que eu faça, ele não expanda em outros macros que já foram definidos. Map, ou seja, eu estou definindo um atalho para o modo normal do Vim. Aí eu digito a minha sequência de teclas, no caso eu quero digitar leader, que é, no caso, a minha tecla de espaço, e um ponto e vírgula. Toda vez que eu digitar isso, eu quero que ele faça um asão, para ir para a última posição da linha, um ponto e vírgula, e depois eu quero que ele digite um ASCII. Legal? Fazendo isso, eu abro o mesmo arquivo novamente, eu consigo agora digitar espaço, ponto e vírgula, e ele faz exatamente o comando que eu tinha definido. Legal? Agora, perceba que a gente está o tempo todo indo e voltando para o arquivo de configuração, certo? Como eu tenho uma tela de terminal aberta do lado, já com ele aberto, ele não está de fácil acesso. Mas imagina que por acaso eu não tivesse essa janela aberta. Eu precisaria vir aqui e digitar .config /nvim /init vim. Seria meio trabalhoso, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma tecla chamada edit vim, que ele vai fazer o seguinte. Ele vai abrir uma v-split, que é uma split vertical, para eu editar esse comando, certo? Então, v-split, em que eu vou digitar o diretório do arquivo. E apertando Enter. E uma vez que eu fizer isso, agora, se eu digito EV, ele abre aqui do lado, certo? E para eu conseguir carregar também as mudanças em tempo real, é legal ter uma tecla de atalho, por exemplo, SV, em que eu vou dar um source. O que o comando source faz? Ele carrega todo um arquivo de configuração do Vim numa instância que já está rodando. Então, se eu digitar source e o diretório do arquivo, o que eu passo a conseguir fazer? Vamos supor que eu crio uma nova tecla, sei lá, n leader oi, espaço oi, aí ele vai abrir uma nova linha, digitar oi e depois apertar ASCII. Se eu por acaso fizesse isso. E depois, espaço SV, source, o arquivo atual, ele vai passar a fazer oi, ele carrega o arquivo de configuração sem ter que eu abrir e fechar o tempo todo. Então, para que é legal você ter isso? Toda vez que você tiver uma mudança no seu arquivo, você pode simplesmente digitar SV para carregar o arquivo de texto na memória. Legal? Bom, e agora a gente vai para uma parte bem interessante, que é utilizar plugins para auxiliar na edição do nosso texto. Tem vários plugins aqui que eu separei, que permitem a gente estender as capacidades do nosso editor de texto. O primeiro deles é um plugin para você instalar outros plugins, se chama Vimplug. Para você instalar ele, você executa esse comando aqui. Ele vai baixar um arquivo dentro do seu... Unix. Ele vai baixar um arquivo dentro do seu... diretório.
Perceba que eu, na verdade, quero instalar ele na pasta .config /nvim /autoload /plug.vim. Digitando esse comando, se eu for na minha eu vou perceber que agora tem essa pastinha autoload aqui, que ele tem esse plug aqui. E o que isso me permite fazer? Isso agora me permite conseguir cadastrar plugins. Aí, por exemplo, eu copio isso daqui, colo, colo no comecinho do meu arquivo de configuração e eu passo a conseguir cadastrar plugins aqui. E como isso funciona? Vamos supor que eu tenho... Fala sério, gente, vocês acham o Vim dessa maneira bonito? Eu não acho muito. Então uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é instalar um tema. Então eu venho aqui, instalo um que eu gosto bastante, chama Groovebox. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, plug, digito o usuário do GitHub mais o nome do repositório. Aí, depois na linha de baixo, eu consigo digitar set color scheme. Na verdade, color scheme Groovebox set background igual dark. E da próxima vez que... sim. Eu carreguei o arquivo na memória, certo? Agora eu preciso dar um plug, install, para ele instalar todos os arquivos. Aí, da próxima vez que eu abrir, set background igual dark. Da próxima vez que eu abrir o Vim, ele vai estar com uma carinha diferente. Set. Back. Foi. Massa. Obrigado. Aí, set background. Igual dark. Aí ele passa a deixar o Vim com essa configuração. Para facilitar a instalação dos plugins, perceba, toda vez que você instalar um plugin, ele vai criar essa pasta plugged aqui. Então, ela é uma pasta interessante de você ter no seu .git ignore. Você coloca aqui plugged. E perceba que ela tem todos os plugins que você instala. Levando isso em consideração, eu vou apagar essa pasta aqui apenas para esta apresentação e eu vou copiar uma pasta que eu já tenho todos os plugins que eu vou utilizar nessa apresentação. Eu vou copiar para o diretório atual. Tá aqui, a pasta plugged. Agora, vamos fazer algumas coisas interessantes. Init Vim. Eu tô aqui, certo? Perceba que, às vezes, você quer editar um arquivo e ele... Vamos supor que eu queira renomear todas as instâncias de John aqui para Claire. Legal? Se eu quisesse renomear, eu poderia usar o %s para substituir dentro do mesmo arquivo. Mas para quem conhece, por exemplo, o Sublime ou o VS Code, que também copiou a mesma funcionalidade, às vezes é interessante você conseguir editar todos ao mesmo tempo com previsão em tempo real, você ter múltiplos cursores na tela, certo? E o Vim tem uma funcionalidade parecida utilizando esse comando de múltiplos cursores. Aí o que você faz? Você digita aqui plug, múltiplos cursores, legal? E uma vez que você faz isso, uma vez que ele está instalado,
Perceba que ele foi mais rápido porque já estava tudo carregado na memória, certo? Agora, você pode utilizar a tecla Ctrl N para selecionar todas as palavras e daí, por exemplo, usar um C para mudar todas ao mesmo tempo e clear. Legal? Você também pode, por exemplo, você poderia ter uma variável, name igual a John, igual a developer e, por exemplo, dar um console.log com template strings. Você faz hello olha só, o Vim não está fazendo o highlight correto de template strings. O motivo disso é porque o Vim por padrão, ele é compilado com uma versão bem antiga desses arquivos de sintaxe. E às vezes, para você ter as últimas funcionalidades, você precisa de utilizar plugins que tenham definições de sintaxe de arquivos mais atualizadas. Um carinha que eu gosto bastante chama Polyglot, que ele te permite, ele é um bundle de várias sintaxes diferentes, em que a ideia é, você instala ele e você esquece de arquivo de configuração. Então, uma vez que você instala ele, você passa a ter suporte para um monte de linguagens sem você ter preocupações. Então, se eu por acaso carregar o mesmo arquivo, percebo que agora ele está fazendo highlight dessa funcionalidade corretamente. Ou às vezes você quer, por exemplo, procurar uma ocorrência em um determinado arquivo. Um plugin muito legal de você utilizar para, por exemplo, o Ctrl+P do Sublime. Ele te permite navegar para qualquer arquivo apenas digitando usando Fuzzy Finding, certo? O Vim tem uma coisa parecida chamada FZF. FZF é um programinha de terminal que faz buscas fuzzy e existe uma integração muito legal do Vim com esse programinha. Aí o que você faz? Você seleciona esses dois carinhas aqui, você coloca eles no seu arquivo de configuração e ele vai instalar e carregar os arquivos de configuração do FZF automaticamente. Mas o que é o legal disso? Se eu, por acaso, digitar files, ele abre para mim uma janelinha com todos os arquivos aqui. Aí eu poderia, por exemplo, digitar main, e ele seleciona para mim o main, eu posso dar um enter e navegar para o arquivo. E, poxa, eu uso isso bastante, eu gostaria de utilizar isso com a tecla Ctrl+P. Eu posso vir aqui, no final do arquivo, digitar leader, por exemplo, Ctrl+P, no modo normal, para toda vez que eu digitar isso, ele digitar o comando files e apertar a tecla Enter. Aí, se eu venho para cá, dou um source vim, aí eu aperto o Ctrl+P, ele passa a carregar isso automaticamente, certo? Ou às vezes você quer procurar todas as ocorrências de uma determinada palavra. Sei lá, todas as vezes que aparecer a palavra full no meu arquivo. Posso usar o .ag, mas você precisa ter o Silver Search instalado na sua máquina, que no caso é o binário AG. E se você tem ele instalado, o FZF se integra automaticamente. Então você pode digitar AG e full, e ele mostra todas as ocorrências da palavra full dentro do seu projeto. Aí você pode simplesmente navegar. Poxa, e eu gostaria de um atalho para acessar isso facilmente. Você pode vir aqui, do lado, digitar, toda vez que você digitar Ctrl F, ele vai digitar .ag, dar um espaço para você conseguir digitar. Aí o legal disso é, recarregando a configuração do Vim, eu posso digitar Ctrl F, aí ele vem aqui e eu posso, por exemplo, digitar a palavra function. Opa. Aí ele mostra para mim todas as ocorrências da palavra function dentro do meu arquivo. E outra coisa muito interessante quando eu estou editando código é ter autocomplete. O autocomplete do Vim, você pode, por exemplo,
digitar com, apertar Ctrl P e ele completa para você automaticamente. Só que às vezes você quer que isso aconteça de maneira natural, à medida que você vai digitando. Para isso existe um plugin chamado NVim Completion Manager, em que, quando você instala ele passa a fazer o seguinte. Você consegue, por exemplo, Joe, aí ele completa. Você pode apertar para baixo, Enter, e você consegue navegar e fazer as completions de uma maneira bem mais intuitiva. E ele tem suporte a Tmux, por exemplo. Se você usa Tmux e está vendo Git, por exemplo, um projeto qualquer, deixa eu pensar. Vamos para um projeto da pasta plugged, AO, por exemplo. Se eu dou um git lg, ele vai me mostrar um monte de hashes, certo? Eu consigo, por exemplo, começar a digitar FA7041. Ele completa com palavras que aparecem dentro da sua janela de terminal. Então isso pode ser muito bom para você errar menos. Você abre uma pasta com códigos que você está olhando de referência no terminal, por exemplo, a documentação, num man da vida. E você consegue digitar no Vim com ele fazendo autocomplete. Bom, massa. E vamos supor também que, poxa, legal, eu tenho todos esses códigos aqui, só que eu gostaria também de ter o linting habilitado na minha ferramenta. Existe um projetinho chamado AO, que é legal. Ele integra com vários lintings de código e ele mostra erros que acontecem dentro do seu código. Você salvou o AO aqui. Opa. Vamos supor que você está editando um arquivo e perceba, eu tenho o slint habilitado por padrão. Se você está num projeto que tem uma configuração de slint e você tem um binário da slint, ele identifica automaticamente erros que aparecem no seu arquivo. Ele mostra aqui, e você consegue, por exemplo, saber que você cometeu algum erro, que você precisa voltar e editar alguma coisa, enfim. Outra coisa que pode ser um pouco irritante para quem está chegando no Vim agora é que, por padrão, você está editando código e ele não autocompleta pares de parênteses, pares de aspas. Para você resolver esse problema, você pode usar um plugin chamado AutoPairs. O que é o legal dele? Uma vez que você tem ele instalado, você consegue completar isso automaticamente. Você dá um Enter, ele faz quebra de linha automaticamente para você. Ele é um plugin que faz o Vim se comportar da mesma forma que outros editores de texto. Ele é mais intuitivo. E outra coisa muito interessante, muito poderosa do Vim, é um carinha chamado Ultisnips. O que ele faz? Ele te permite editar e configurar snippets para você trabalhar com código. Ele precisa, diferente dos outros plugins, ele precisa de um pouquinho de configuração para ele funcionar de uma maneira legal. Então você vem aqui em alguma parte da sua configuração do Vim, você digita assim, ó, você setar uma variável global com G2 pontos, e essas variáveis são, você pode vir aqui no help, ultisnips, preciso carregar o arquivo na memória, mas ultisnips, ali abre o arquivo de ajuda. Aí a variável que eu quero chama ultisnips edit, eu quero sem case insensitive, ultisnips edit,
Utsnips edit split. Aqui fala exatamente o que ela faz. Essa variável, no caso, controla como que uma janelinha para você editar os seus snippets vai aparecer. No caso, eu recomendo utilizar na horizontal. Então, a gente digita aqui let g, ult, snips edit split igual a vertical. Perdão, falei na horizontal, mas é na vertical. Mas você pode configurar na horizontal ou de alguma outra forma que você achar melhor. E também, isso é muito importante, a configuração do snippets dir, que vai ser onde ela vai armazenar os seus arquivos de snippet. Então você vem cá, digita, por exemplo, você tem um arquivo já de configuração do Vim, certo? Então você digita .config /nvim ult snips. Que aí, legal. Uma vez que você fez isso, você tá aqui, você consegue, por exemplo, abrir o seu Vim para editar o main.js. Aí aqui, putz, eu quero um atalho para criar uma função, por exemplo. Se eu por acaso digitar ult snips edit, ele abre uma janelinha vertical, em que aqui eu consigo colocar as minhas definições de snippets. Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês é que é interessante também instalar esse outro plugin aqui, que ele tem várias definições de snippets que são úteis. Eu posso vir aqui, colocar, não é plugin, é plug. Mas uma vez que isso está instalado, eu abro aqui, ult snips edit, eu digito o snip, perceba que o nosso arquivo de completion, ele permite que a gente já interaja com as definições que estão disponíveis. Aí eu posso apertar o tab e ele autocompleta para mostrar as definições. Aqui eu consigo, por exemplo, digitar fun, a function. Aí eu consigo digitar, por exemplo, function, %1, para digitar um nome, abre e fecha parênteses. Aí aqui eu consigo, por exemplo, digitar %0. Legal? Aí aqui eu consigo, por exemplo, digitar fun, tab, e ele autocompletou. Name, para baixo e... Enfim, com isso você consegue customizar várias coisas, entendeu? E, enfim, gente, o Vim tem bastante formas que te permitem interagir com ele e eu pretendo ainda fazer algumas outras talks, abordando umas outras funcionalidades do Vim e, por fim, é isso. Espero que vocês tenham gostado.